Você não vai morrer, você não tá tendo um infarto, você não tá ficando louco, o seu cérebro só tá disparando um alarme errado e a gente tá acreditando muito nisso. A sensação é real, o perigo não. Mas você reage como se tivesse um leão na tua frente. Mesmo que pareça louco, isso é só um pensamento. Você não tem uma doença, mas a gente está com o nosso sistema nervoso muito ativado. É como se o teu sensor de fumaça tivesse disparado por poucos estímulos. E você foge, você evita, você cria muitas rotas de fuga. E você tem vivido refém de uma síndrome que dura por volta de 20 minutos, que também está te escravizando. A gente vai falar do transtorno do pânico, das crises de pânico, e se tu tá aqui assistindo esse vídeo, eu preciso te falar que eu entendo que tu passou por uma das piores sensações que o ser humano pode passar, que é a sensação de estar morrendo. A gente pode de início também comentar um pouco que muitas pessoas têm crises e falam que são crises de ansiedade, mas na crise de pânico a gente tem um medo muito grande de morrer. As pessoas falam que elas estão com medo de ter um ataque do coração, de perder o controle, de estar ficando louco, tem um medo muito grande dessa situação de risco. E como eu já atendo muitas pessoas que passam por crises, essa crise de ansiedade ela não vem com todo esse cunho de morte, de estar morrendo, de precisar ir para o hospital. E talvez você também, que passou por uma crise de pânico, até no momento da crise de pânico, meio que sabia que era uma crise de pânico, mas os sintomas eles são tão fortes que é como se mesmo que a gente saiba que um filme de terror não é verdade, a gente acaba se assustando. E eu também sabendo o quanto isso é assustador e que você tem evitado muitas coisas, eu queria até te questionar quantas coisas você vem evitando, situações, lugares, coisas no geral que tu tem deixado de fazer por causa disso. Eu acredito que você esteja com medo, sim, de estar em situações onde aconteça novamente isso. Por isso que esse vídeo vai nos orientar, vai te dizer o que fazer, vai fazer você entender melhor esse processo e te deixar mais capaz para lidar com qualquer outra crise que for vir. Eu também quero te contar no final do vídeo, quando a gente vai falando mais das instruções, o que eu fiz quando eu quase tive uma crise de pânico, um ataque de pânico, e o que eu fiz não tá nos livros, eu não vi em nenhum lugar, mas deu muito certo para mim. E eu quero comentar porque pode ser que para você também dê certo. Algumas pessoas, quando eu pergunto o que estava acontecendo no momento, porque tem alguns lugares que são clichês, assim, estar num lugar fechado, num lugar onde a saída é muito longe, num shopping, numa praça de alimentação, esses lugares muitas vezes são gatilhos importantes. E quando a gente pergunta o que estava passando na cabeça, muitas pessoas às vezes não conseguem assimilar muito bem, mas são pensamentos ansiosos. Às vezes as pessoas estão passando por muitas sobrecargas, muitas mudanças, muitas transições, mudanças de ciclos, medo do futuro. E esses ECs já devem estar perambulando a sua cabeça por bastante tempo. Só que esses ECs mais complexos estavam ali nas situações mais angustiantes. Quando a gente está vivendo a crise, começa alguns pensamentos da própria sintomatologia física que a pessoa está passando. E se eu desmaiar? E se eu estiver tendo um ataque do coração? E se eu estiver morrendo? E se eu enlouquecer, o que está acontecendo com o meu corpo? E quanto mais a gente fica preocupado, mais a gente sente todo o coração acelerado, a mão suando, aquela hipervigilância dos sintomas físicos. Então, o nosso sistema de luta e fuga do cérebro, aquele nosso sistema que é para lutar, que é para fugir, que é para reagir, ele vai estar hiperativado nessas situações e a nossa consciência frente a esses sintomas, essas sensações, vai estar muito apurada. Só que tu há de convir comigo, se essa pessoa faz tempo que está vivendo muitas situações ansiogênicas, talvez o próprio alarme interno dela já esteja um pouco deficitário no sentido de saber o que é urgente e o que não é. Porque quando a gente tá achando que tudo é ansiogênico, a gente já vem de noites mal dormidas, a gente já vem de um estresse de longo prazo, o nosso senso de saber o que é sério, o que não é, já está prejudicado. Então é um monte de coisa que vai se conectando, adrenalina, cortisol, noradrenalina, os hormônios também, a nossa amígdala reativa, o nosso emocional, o nosso sistema parasimpático, tudo vai criando essa situação interna. E teu coração dispara para te salvar, tua respiração acelera para te proteger, os seus músculos eles se contraem justamente para você lutar e a nossa interpretação é como se a gente estivesse morrendo. E os sintomas são inúmeros, até se tu tá nesse vídeo, se tu quiser relatar, comentar,
deixar tuas dúvidas, deixar o teu comentário de como você passou por isso, pode deixar aqui, compartilhar com as pessoas, compartilhar comigo. Mas os sintomas são inúmeros, as percepções são muitas e a situação é muito traumática. Eu já passei por um e eu já vi 3 pessoalmente. Porque às vezes a gente pega o paciente já relatando o que aconteceu, já vem na sessão com um respaldo até do psiquiatra, mas eu já vi sim pessoas tendo isso, já manejei e já vivi num momento também que eu não sabia nada disso. Eu era muito novinha, mas uma pessoa já teve quando eu era muito novinha e não entendia muito bem isso, eu estava no início da faculdade. E olha que louco, aquela sensação física começa a ficar tão ruim que a gente começa a ter medo do próprio pânico, como se a gente estivesse correndo atrás de nós mesmos, sabe? É como se eu pensasse assim, eu tô com medo, isso é perigoso, preciso ter mais medo para me proteger de alguma forma. Aí eu fico com mais medo, aí eu penso que isso é mais perigoso ainda e a gente fica envolvido nisso. Bom, e aí depois de tudo isso, muitas pessoas, elas saem do lugar que elas estão, elas procuram ajuda, elas vão pro hospital, às vezes elas passam noites no hospital, elas chegam nesse estado emocional desesperador e aquela crise, ela vai passar. Ela vai passar totalmente 100%? Provavelmente tu vai ficar um dia mais mobilizado, 2 dias mais mobilizado e às vezes até uma semana com bastante medo disso acontecer de novo. É bem traumatizante. Essa pessoa ela fica mais sensível depois da crise, ela pode chorar com mais facilidade, porque tu até volta ao normal, mas muito cansado, muito exausto. Então, antes da gente até falar dessas estratégias, vamos ver alguns mitos. E esses mitos são importantes e eu não quero desvalidar tudo que tu viveu. Eu quero que tu entenda melhor que é assim, esse monstro da crise de pânico pode ser que apareça a outros momentos, mas tu vai ter a capacidade de ver esse monstro e tirar a máscara dele quando isso acontecer. E ver que por trás desse monstro existe uma pessoa que se fantasiou desse monstro. Então, o primeiro mito, né, que quando a gente tá nessa situação, vem na nossa cabeça é que a gente vai morrer. E bom, a nível de descargo de consciência, a gente pode fazer os exames, pode fazer um acompanhamento, pode fazer um check-up. Isso ajuda até a gente construir com mais certeza esse sentimento de que eu não vou morrer, que meus exames estão ok. E olhando fisiologicamente, durante a crise de pânico, o nosso coração ele vai estar fazendo o que ele foi programado para fazer, que é batendo mais forte frente a uma situação de perigo. No infarto, o nosso coração ele para de funcionar direito. Na crise de pânico, ele está funcionando muito bem. Então esse é um dos mitos que acontece por causa das nossas sensações e por aí vai. O mito 2 é achar que você vai desmaiar. E quando a gente está na crise de pânico, a nossa pressão aumenta. Então, fisiologicamente é impossível você desmaiar nesses momentos. O que vai acontecer é que você vai ficar acordado até demais. E a tontura que a gente sente nesse momento é uma hiperventilação que acontece, porque na verdade você está respirando demais e não de menos. Outro mito comum é o vou perder o controle. Esse vou perder o controle, as pessoas relatam até com eu acho que eu vou ficar louco. E numa crise de pânico, a gente não fica insano, a gente não perde a nossa conexão com a realidade, a gente fica só muito hipervigilante, como se a gente ficasse mais consciente de tudo do que em qualquer outro momento. Mas eu entendo, né? A gente entende que nesse momento a gente está vivendo tanta sobrecarga, tantos pensamentos complicados de lidar, que é natural que a gente tenha esse tipo de pensamento. O que vai para o nosso outro mito, que é o de enlouquecer também. E a gente pode pensar que só de ter esse medo de enlouquecer já mostra que a gente não tá ficando louco. As pessoas loucas, elas nem sabem que são loucas. Outro mito, outro medo que a gente tem é o medo de sufocar. Que nem a gente falou, a gente tá hiperventilando, a gente tá respirando demais, na verdade. A gente não tá respirando de menos. Se você tá falando, se você consegue falar, se você consegue respirar, então é sinal de que tá faltando o ar. É excesso de ar que a gente tem. Outro medo, né? Outro mito é achar que isso não vai passar. E a gente tem esse pico muito alto de todos esses sintomas, mas eles vão baixando. Toda crise ela vai ter o começo, ela vai ter o meio, ela vai ter o fim. Nosso corpo ele não consegue manter por tanto tempo, né, essa sobrecarga emocional. Até eventualmente, né, a pessoa depois que vai procurar ajuda, ela vai ter alguma medicação para utilizar nessas situações que vão ajudar ela a passar por essas crises. Então ela vai começar e ela vai terminar. Outro mito é que a gente precisa sair do local que a gente tá. E na verdade o perigo ele não tá no lugar, mas ele tá na nossa cabeça. E eu não vou ser hipócrita aqui de falar para você que se você continuar no lugar,
vai ser melhor. Não é isso. Às vezes a gente sair realmente dá a oportunidade da gente colocar estratégias em jogo, que é usar estímulos diferentes para te desconectar dessa avalanche de pensamento. Mas eu vou te passar uma orientação também que uma paciente minha que utilizou, ela me passou no momento que ela teve, que ajudou muito, que a gente não precisa sair do local. Pode ajudar, mas a gente pode continuar no local e fazer uma estratégia para passar por essa crise. Tem toda a parte neurológica que a gente poderia entrar, mas eu como pessoa, eu como eventualmente consumidora de vídeos que são feitos para a minha orientação, eu acho que não vem ao caso porque não vai nos ajudar. Mas uma parte da neurociência que seria interessante a gente pontuar é a neuroplasticidade. Toda vez que a gente vive esses eventos traumáticos e a gente desenvolve recursos, a gente vai ensinando o nosso sistema, o nosso cérebro, as nossas rotas mentais a fazer um caminho diferente na próxima vez que acontecer. A gente vai criando o repertório. Então, por mais que seja uma situação traumática, quando a gente se mune de ferramentas, quando a gente vai buscar essas orientações, quando a gente resolve se preparar para esse tipo de situações, a gente fica mais forte e preparado. E como todos os sintomas até de ansiedade, como todas as instruções de ansiedade, muitas pessoas querem, né, pensamento bem fantasioso, que é se livrar da ansiedade. A gente nunca vai se livrar da ansiedade, se a gente é muito ansioso, se a gente tem transtorno de ansiedade generalizada, a gente até vai ter uma tendência muito maior a ter a ansiedade, só que a gente vai adquirindo recursos. Então, a ansiedade ela vai aparecer, eu vou ter recursos e a gente não vai brigar com a ansiedade. Ai, por que a tal pessoa não tem esse nervosismo que eu tenho nessa situação? Porque não é a tendência dela, provavelmente ela vai ter as suas dificuldades em outras áreas da vida. Só que a gente não pode parar na vida, não pode limitar as nossas ações. É interessante a gente ir atrás do que está acontecendo internamente. Tem provavelmente todo um contexto que a gente precisa olhar, não especificamente para o sintoma que a gente está observando agora. Eu tive uma crise de pânico, preciso somente aprender as ferramentas e lidar com isso. Provavelmente tem vários contextos na tua vida que tu precisa dar uma olhada, dar uma organizada, dar uma refletida, coisas do teu futuro talvez que estão te amedrontando. A crise de pânico, ela estourou alguma coisa. Então é bem comum as pessoas só quererem tratar isso e não verem o entorno. E o interessante, o bom seria você olhar todo o contexto da tua vida. Pode ser que tu já estivesse até lidando com sintomas assim da ansiedade de gastrite, um burnout no trabalho, insônia, não estava dormindo bem, um cansaço, um corpo mais cansado, menos energia, a alimentação já estava ruim, a pessoa já estava, sei lá, né, saindo demais, bebendo demais, não sei. Mas tem algum contexto aí que a gente pode dar uma olhadinha sim. Então, tu já deve ter ido atrás de algumas técnicas e a respiração é uma que a gente fala bastante. Antes da respiração, que eu acho que a gente pode pensar e até menosprezar esses exercícios da respiração, porque, sei lá, né, a gente tá sempre respirando e tal. Até eu tenho um vídeo ali de 4 estratégias de regulação emocional, que é bem interessante tu ver o porquê que essa... Eu vou falar aqui nesse também. Por que a nossa respiração nos acalma? Se a gente faz uma respiração de inspirar 4 segundos, segurar 2 e expirar 6. Por que isso acalma a gente? Porque o nosso diafragma, ele vai fisicamente dar a sensação de que a gente está mais calmo, porque ele vai subir, parar um pouco e parar. Então é importante que a gente respire com a nossa barriga, que nem os bebês respiram, segura e vai diminuindo. Quando eu tive uma crise de pânico, eu tive a sensação, porque como eu tinha muitos pacientes que me relataram várias vezes, quando começou a acontecer a situação, foi no momento da minha vida onde eu estava passando por várias mudanças. Eu estava me mudando de cidade, eu tinha fechado meu consultório na minha cidade, aberto não, né? Eu estava começando a atender online só, então eu tinha fechado meu consultório, o meu pai tinha passado por uma situação de saúde, comecei a ficar muito ansiosa e, na verdade, eu nem percebi que eu estava ansiosa. Eu só estava ali respondendo as mudanças. E aí, um dia dentro do carro, até eu acredito que a estrada, ela fazia muitas curvas, o que estava me deixando meio enjoada. Eu comecei a ter muitos pensamentos assim, nossa, e se eu não tiver dinheiro? E se eu tiver grávida? E se não sei o quê? Eu comecei a ter uns pensamentos assim que eu comecei a perder um pouco do controle desses pensamentos. Eu, nossa, tá demais. Aí eu tentei me distrair usando algumas técnicas de distração e eu percebia que aqueles sintomas estavam aumentando. E aí eu fiz algo da minha cabeça. Eu pedi pro meu noivo parar o carro
Expliquei pra ele que eu ia fazer uma coisa meio louca, mas que depois eu explicava, e eu saí correndo com toda a minha força, tá? Eu saí correndo porque eu entendi que eu tava com muita energia e que depois de eu sair correndo e voltar, eu ia relaxar. Então eu fiz isso. Eu nunca vi em algum livro, alguma coisa, essa orientação, tá? Mas eu fiz e pra mim me ajudou, porque eu dei uma relaxada. Fiquei bem tensa depois, eu fiquei me tremendo, fiquei mais sensível, fiquei com medo de ter. Então eu ficava mais hipervigilante até os sintomas. E foi um dia mais estressante pra mim. E eu acabei depois pensando até nessas grandes decisões que eu tava tomando, nessas mudanças e tudo mais, que eu nem tava pensando muito, eu só tava, né, não empurrando com a barriga, eu só tava vivendo loucamente, vamos dizer assim. Mas passei essa minha orientação, depois vou passar uma de uma paciente que ela fez e deu certo para ela. Mas a nossa orientação master, assim, que sempre tem é essa respiração diafragmática, respirar com a barriga, forçar o nosso diafragma a passar essa mensagem para o nosso corpo de que a gente está calmo, né? Porque ele vai forçar os movimentos de alguém que está calmo. Depois a gente tem a orientação de buscar estímulos sensoriais e estímulos visuais, estímulos dos nossos 5 sentidos para justamente nos distrair e tirar desses pensamentos. Ver o que eu estou enxergando, ver 5 coisas que eu estou enxergando, 5 gostos que eu estou sentindo, 5 cheiros que eu estou sentindo, barulhos que estão longe, e aí eu começo a ter que me concentrar. Se eu começar a fazer algo diferente que exige a minha concentração, já vai ajudar. E aí eu vou botar a orientação de uma paciente que ela estava dentro de uma sala de aula muito cheia de gente, ela começou a sentir essas sensações, ela sentiu que poderia ser um ataque de pânico, uma coisa assim, e ela começou a fazer exercícios de matemática muito difícil, e ela começou a se envolver ali, daqui a pouco ela viu que ela estava se sentindo mais calma. Então buscar essa distração abrupta, assim, ajuda bastante. E por que essas atividades, até eu falei, né, 5 gostos, 5, não sei, 5 é muito, né, mas 5 coisas que eu tô enxergando, 4 coisas que eu tô tocando, gosto, cheiro que eu tô sentindo, por que isso nos ajuda? Porque a gente tá se colocando mais no momento presente, a nossa mente, ela tá tão ansiosa nos últimos dias, ela tá tão pensando em futuro, que ela já tá mais ou menos condicionada a pensar no futuro. Então a gente vai condicionar naquele momento a ficar no presente. Sabe? Às vezes a gente pensa assim, nossa, é tão difícil, minha cabeça não para, mas, poxa, se acontecer alguma coisa, se alguém fizer um barulho muito grande agora, eu vou parar tudo que eu tô fazendo e vou ali olhar. Eu vou ir pro presente. Então a gente meio que menospreza essas técnicas, mas elas fazem muito sentido, na verdade. E depois que a gente sabe de todas essas informações, depois que a gente já viveu uma situação, a gente pode aceitar melhor essas situações. Ao invés de querer ficar bem, saber que isso é um momento que eu tô passando, é uma crise, ela vai aumentar, ela vai passar, e pode ser que tu já esteja munido de uma medicação, tu já foi no psiquiatra, ele te deixou com uma medicação ali para esse momento específico, o que deixa as pessoas muito tranquilas não é muito tranquilas, né, mas deixa a pessoa mais confiante para, se eventualmente acontecer, eu vou ter minha medicação ali na minha bolsa, na minha carteira, para esse momento específico. Então, também como orientação, a gente sempre diz para o paciente ir num psiquiatra. Mas eu não quero tomar medicação. Tá, mas essa medicação vai ser para uma situação específica. Vai ser para caso alguma coisa acontecer, tu ter essa medicação para te deixar mais tranquilo. Uma técnica também é a gente ficar mais íntimo das sensações corporais que acontecem e a gente provocar essas situações, tá? Quando eu vou conscientemente provocar isso, eu vou correr e eu vou observar o meu batimento muito acelerado, respirar num canudinho, e aí tu vai respirar no canudinho, tu vai ver que tu vai ficar mais ansioso. Outra orientação é girar e ficar tonto, para tu ver que a gente pode ficar tonto e que isso não é um sintoma grave. Por que a gente vai fazendo isso? Pra gente criar essa intimidade com os sintomas. E pensa, gente, eu sei que tudo isso às vezes é difícil enfrentar. Que nem eu falei no início do vídeo, eu sei que é uma situação assim que deixa as pessoas traumatizadas, mas a gente precisa enfrentar isso até para não ficar refém, para tua vida não ficar refém disso. E o que eu preciso frisar é que provavelmente tem contextos da tua vida que tu não está observando, tem situações que a gente precisa dar uma olhadinha, organizar as tuas ideias, tu tá pensando muito em futuro, ou tu tá vivendo muitas mudanças e não está pensando, enfim. Tem um processo ali que você está ignorando, que está aparecendo em forma de sintoma. Então, é isso, gente. Meu nome é Julia Von Wurber, sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se tu gostaria de sugerir vídeos, perguntar, deixa teus comentários. Beijo e até o nosso próximo vídeo.